Você está ouvindo o Lua Vai Dizer, com Luana Pinheiro, e esse é o episódio 5, Caderno de Perguntas. O Governo Federal, a Secretaria Especial da Cultura, a Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, a Secretaria Municipal de Cultura e a FENIG patrocinam, através da Lei Aldir Blanc Nova Iguaçu, a nova temporada do podcast Lua Vai Dizer, com 2 novos episódios. No episódio de hoje, Caderno de Perguntas, vai ser bem naquela linha dos cadernos de perguntas que circulavam nos nossos grupos do bairro, da escola, muito antes do Orkut, né, galera? Porque muito antes do Orkut, a gente já pegava os nossos caderninhos e a gente perguntava, principalmente quando a gente queria que o nosso crush respondesse, né? Que naquela época, inclusive, não se chamava crush, mas quando a gente queria que ele respondesse quem ele levaria para uma ilha deserta. Quem você levaria para uma ilha deserta, Cafuso? Sacanagem. Mas vamos lá. Então, eu pedi que 10 mulheres me mandassem perguntas nesse modo caderno de perguntas, mas também que elas tivessem muita liberdade em perguntar o que elas quisessem e que elas tivessem curiosidade, apesar de serem todas muito próximas a mim, com relações ligadas a afeto, a trabalho, às vezes a tudo junto. Então, dessas 10 mulheres, 7 me responderam, porque a gente sabe que a vida é um corre muito doido, então só 7 conseguiram mandar no tempo hábil, só que elas também mandaram mais do que uma pergunta, a grande maioria. Então eu vou aqui responder todas, e aí eu vou falando o nome da amada, e aí leio a pergunta e respondo. Então vamos assim. Esse Money Anitta, você não tá preparado pra próxima, não. Bora que naquela vina, pretas da baixada que não tem padrão. Corre pro cifrão, que o capitalismo pede. Correr na contramão, que a desigualdade impede. Mas sofrimento não me impede de bater meu rabetão no chão. Bom, vamos começar com a querida Ingrid Cis, que é uma psicóloga muito maravilhosa, que eu tive a honra de conhecer através da Agência de Redes para a Juventude. Ingrid foi mãe há pouco tempo e a gente troca muito sobre maternidade. A pergunta dela é, primeira pergunta, né? Te vejo envolvida em diferentes projetos e em cada um deles você ocupa um papel. Como você descreve sua atuação profissional agora? E se eu consigo dizer em no máximo 5 palavras qual a minha profissão. Se eu vou falar como se fosse uma mini bio, eu acho que eu sou produtora cultural, realizadora audiovisual, curadora, cineclubista e arte educadora. Eu acho que eu definiria assim, acho que passou de 5 palavras, mas pelo menos são 5 conceitos que a gente pode trabalhar, assim. Eu acho que o que eu sou de verdade é produtora cultural, porque eu acho que a produção cultural ela abrange um pouco de tudo que eu disse agora, pelo menos a partir da minha perspectiva, eu diria que é por aí. A segunda pergunta da Ingrid é se meus bebês nasceram de parto normal ou de cesárea. Bom, os 2 nasceram de cesárea, infelizmente. O Ícaro, que é o meu mais velho, de 11 anos, eu tinha só 23 anos, né, quando ele nasceu. E aí foi todo aquele procedimento do médico dizer que tava com cordão umbilical enrolado de 2 voltas, lá. E aí a gente, enfim, marcou e pagou uma cesárea. Não me arrependo, acho que, né, foi como eu me senti segura naquele momento, acho que foi importante. E já com o João, que é o meu mais novo, de 3 aninhos, eu procurei fazer o mais normal possível, assim, eu tive acompanhamento de uma doula, fiz todo o meu pré-natal na rede pública, eu consegui ter o João no Maria Amélia, que é o hospital de referência humanizado no Rio de Janeiro, mas infelizmente foram 18 horas de trabalho de parto e eu não dilatei, eu cheguei só a 3 de dilatação, João começou a passar do tempo mesmo de nascer e a gente teve que realizar outra cesárea. Mas tem uma coisa muito importante que eu tenho pra falar sobre isso, que é, às vezes, tem muitas mães que se culpam, né, nesse lugar de não conseguir ter um parto normal, um parto humanizado. Eu acredito que seja importante ir até onde a gente consegue. Ir até onde a gente consegue, ir até onde o bebê consegue. Eu acho que tem uma questão psicológica também relacionada à mãe, assim, como fosse a
gravidez, em que condições essa gravidez surgiu e foi levada e foi continuada. Eu acredito que foi o melhor pra mim e pro João naquele momento. Também não me arrependo de depois de 18 horas ter pedido pra fazer uma cesárea, porque eu acho que eu cheguei no meu limite e eu acho que o João também. A terceira pergunta da Ingrid é: se mantém a postura de apenas conteúdos educativos para as crianças ou às vezes deixa o celular de babá para conseguir fazer algo? Cara, eu acho que tudo é um meio termo, né? Eu acho que não dá pra ser mãe 24 horas por dia, o tempo inteiro, e perder uma essência do indivíduo. Assim como também não é bacana pra criança que a gente deixe ela em companhia da televisão ou do celular o dia inteiro, todo dia, o tempo inteiro. Então eu acredito que tudo é uma organização entre mãe e filho, assim. Você vê até onde vai o seu limite, você vê até onde vai o limite da criança. O João, por exemplo, pegando o João de exemplo porque ele é o mais novo, né? Eu percebo quando ele tá meio estranho de muito tempo vendo televisão, assim. É perceptível. Acho que se você tiver uma conexão com seu filho, isso flui, sabe? Ao mesmo tempo que eu também percebo quando eu já tô irritada, precisando trabalhar, ou precisando lavar uma louça, ou precisando lavar uma roupa, e preciso deixar ele em companhia da TV. Então eu acho que é isso. É sentir o seu ritmo, a sua energia e o ritmo da criança e a energia da criança. Vamos para nossa segunda mana aqui que mandou pergunta. É a Cíntia Lima. A Cíntia é mãe, é produtora, é fotógrafa. Tem uma produtora chamada Malice Produções lá na Baixada. É uma mulher incrível. Trabalhou comigo e com a Josi, que é editora desse nosso podcast, no projeto do Prédio do Posto 13. E bom, a Cíntia, ela me pergunta: Lu, fala pra mim, como foi a sua descoberta da maternidade e quais os sentimentos que você tem em relação à maternidade compulsória e ao aborto? Bom, a minha descoberta da maternidade, ela foi muito diferente em cada uma das vezes que eu fui mãe, né? Quando eu descobri que eu tava grávida do Ícaro, foi muita felicidade, assim. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu queria muito ser mãe, apesar de ser muito nova. Eu já tinha tido um aborto espontâneo alguns meses antes, então eu tava muito afim mesmo de ter um bebê. Eu tava casada já há algum tempo, numa relação estável há algum tempo, então foi muito legal. Eu curti muito, 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 muito ficar grávida do Ícaro, ter ele, fazer enxoval, tudo isso. Foi muito divertido e muito, muito gostoso, assim. Do João, foi muito problemático, porque eu tinha menos de 1 ano de separada, tava super na pista e descobri a gravidez do João, né? Fora de um relacionamento e tudo mais. Fui mãe solo durante algum tempo. O pai se faz presente na vida do João há muito pouco tempo. Então, foram duas realidades muito diferentes, assim, mas eu lido com a maternidade de uma forma muito de boa. Eu gosto muito de ser mãe. Eu acho que o grande lance é a gente entender onde a gente termina e onde começa o outro, assim. E onde termina o outro, começa a gente. E quando eu falo outro, é sim sobre os filhos, sabe? Os filhos também são outro, né? Os filhos não são uma extensão da gente. Então, a maternidade é foda, é complicada, é difícil, mas eu acho que a gente não precisa tornar ela ainda mais difícil, né? Acho que pode ser leve, até onde a gente conseguir fazer com que seja leve. E, bom, os meus sentimentos com relação à maternidade compulsória e ao aborto. Cara, eu acho que é isso, o aborto tem que ser legalizado mesmo, já era tempo. Acredito que a questão do aborto ela é uma questão de saúde pública, não é porque o aborto é proibido que as mulheres não fazem, a gente sabe disso. A diferença é que mulheres com grana não morrem porque fazem o procedimento de forma segura e que mulheres sem grana não fazem de forma segura, fazem em casa e morrem e, enfim, de forma muito desnecessária. Eu tenho uma opinião muito pessoal, mas que ela só serve pra mim mesmo. Eu não acredito que eu conseguiria realizar um aborto por conta do que eu vivi com o meu aborto espontâneo na minha primeira gravidez. Mas eu acredito que as mulheres têm que ter sim o poder da decisão. E eu acho que é por aí, assim, uma coisa é o que eu acho pra mim e outra coisa é o que eu acho pra todas as mulheres. E eu acho que o aborto já passou do tempo de ser direito.
feito. Bom, seguindo aqui as nossas perguntinhas, agora a pergunta é da Ana Luísa de Abreu. A Ana, que é uma querida supervisora de ação social lá do Instituto Moreira Salles. Eu conheci a Ana por conta da parceria da Agência de Redes para a Juventude com o IMS na realização do Escuta Festival. O Escuta é um projeto muito bacana que já conta com 2 edições. Eu faço a coordenação de produção, a Ana coordena o projeto, né, junto com a Valquíria. E sei lá, o Escuta é muito importante para a arte, para o ativismo na metrópole do Rio, e vida longa esse projeto aí, a nossa parceria. A Ana me pergunta aqui, qual o significado o nome Luana tem para Luana? Cara, que é profundo e é na superfície ao mesmo tempo, assim, essa pergunta. Cara, é muito louco, porque o que eu lembro, o que me vem na cabeça com essa pergunta, é que o meu nome não ia ser Luana, né? O meu nome ia ser Esther, porque eu tinha uma bisavó por parte de pai que se chamava Esther e uma bisavó por parte de mãe também que se chamava Esther. E aí, beleza, Esther. Aí a minha mãe, lá pelo 5º mês de gravidez, lembrou que ela chamava as bonecas dela de Luana. E aí ficou Luana. E eu acho isso muito engraçado, porque eu adoro o meu nome. Acabou que, enfim, todos os meus amigos praticamente me chamam de Lua hoje em dia, e muito por isso o nome do podcast a Lua vai dizer. Mas, sei lá, eu acho que Esther combina muito mais comigo até hoje do que Luana. Mas, sei lá, o meu nome é isso aí, né? É o meu nome, não sei muito dizer, assim, o que significa. Eu acho que tem esse significado da lua, né? A lua é uma parada muito importante na minha vida, assim. A lua sempre teve um significado interessante pra mim. Eu sou canceriana com ascendente em câncer, então só lua aí por todos os lados e água. E é um pouco isso, assim. Acho que o primeiro livro que eu li, fiquei muito apaixonada, foi aquela série As Brumas de Avalon, que tem a Morgana, né, como principal personagem. Então eu me apaixonei por literatura lendo essa série de 4 livros quando eu tinha por volta de 12 anos, assim. E elas têm um crescente azul, né, tatuado na testa. Então, não sei, acho que o significado do meu nome foi ganhando sentido com essa coisa da lua com o tempo. Então é um pouco isso. Próxima pergunta é da dona Bárbara Rodrigues, produtora, gonçalense, braba. Conheci Bárbara num rolê muito insano e bizarro no ano passado. Gravamos uma série de vídeos e eu pude, enfim, conhecer essa mulher maravilhosa, que é quase que a minha cópia lá do outro lado da poça. Bárbara me pergunta: Luana, você reconhece os padrões de comportamento que você acessa sempre que tem uma baixa de energia com o intuito de se levantar, mas que no fundo você sabe que são prejudiciais? É a boa e velha sabotagem, né, amiga? Sim, com certeza reconheço. E o mais louco disso tudo é que a gente reconhece a sabotagem, a gente reconhece esses padrões, que sim, são com esse intuito de ficar melhor e tudo mais, mas não vão deixar a gente melhor e ainda assim a gente faz. Eu não entendo muito isso, sabe? Acho que é por isso que existe terapia. A terapia, ela serve pra isso, pra virar pra você e falar assim: amiga, não tá dando certo, amiga. Vamos por outro lado aqui. Entendeu? E aí a Bárbara, ela vai no cerne da questão, né? Impressionante. Eu acho que uma jornada aí de, acho que são quase 3 anos de terapia, ou já são 3 anos de terapia, não sei, por aí, estão me fazendo chegar num lugar que eu tô me sabotando bem menos, assim. Bem menos. Graças aos orixás, axé, eu tô conseguindo chegar nesse lugar. É isso, misericórdia. Bom, próximas perguntas são de uma mulher muito incrível que eu conheço há trocentos anos, mas que a gente nunca se aproximou, e agora a gente tá estreitando laços, assim. Tenho chamado ela para participar de algumas coisinhas, ela também, enfim, estamos tramando umas coisas, que é a Érica Nascimento. E aí eu tava vendo aqui, né, como apresentar a Érica, porque ela é lá do meu país, Baixada, mas ela lá no Instagram resume muito bem, assim, como apresentar ela. Que ela é gestora artística na Galeria Simone Cadinelli, mas também é sonhadora e neta de Dona Ana no Centro Cultural Dona Ana. E aí, gente, pra quem não sabe, o Centro Cultural Dona Ana, Belfor Roxo, entendeu?
é o berço do reggae no Brasil, desculpa, pra quem não sabe, entendeu? Então, enfim, Érica, minha amiga, dá licença. Érica pergunta aqui, como é pra você circular / vivenciar e produzir culturalmente nesse Rio de Janeiro? É uma maluquice, né? É uma maluquice sem tamanho. Acho que é a primeira coisa. Mas, cara, eu acho que se não fosse essa circulação na metrópole e produzir culturalmente na metrópole como um todo, circular, sei lá, da zona oeste ao leste fluminense, eu não seria eu, sabe? Acho que tudo que eu fiz até aqui, todos os projetos, todos os jovens, todas as oficinas, todos os festivais, toda essa circulação me fizeram conhecer o Rio de Janeiro, a metrópole do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense todinha, sabe? O leste agora há pouco tempo, mas consegui chegar lá também. E é isso, assim, acho que é o que eu sou, assim, é muito, muito bacana fazer o que eu faço. E é isso, é uma doideira. A gente tem formas de circular muito ruins, né, no Rio de Janeiro. A gente tem um sistema de transporte péssimo, caro e problemático, mas, sei lá, vale a pena, assim. Vale a pena ir em cada cantinho e conhecer cada roda cultural, cada projeto, cada jovem artista que tá fazendo, produzindo aí no seu cantinho, assim, é muito, muito bacana mesmo, acho que não abro mão disso pra vida. Segunda pergunta é, conte um desejo seu. Cara, o meu maior desejo nesse momento é terminar, pelo amor de Deus, a minha graduação. Eu comecei a graduação de artes visuais uns 2 anos atrás, fiz um semestre e parei por conta da maluquice da pandemia, pretendo voltar agora, nesse início de ano, pra terminar, né? São 6 semestres, 3 anos, quero que passe logo. Então é isso, gente. Pra quem não sabe, eu ainda não tenho uma graduação, quero muito ter, porque, enfim, as pessoas acham que eu tenho graduação e mandam uns mestrado maneiro, mandam umas pós super maneiras, eu não tenho a merda da graduação. Então eu tô aqui tentando e esse é o meu desejo nesse momento. A terceira pergunta da Érica é muito interessante, que é, como é o seu processo criativo? Cara, o meu processo criativo ele é muito diferente a partir do que eu tô criando, assim. No audiovisual ele é um processo, e aí no audiovisual também ele se divide, porque se eu vou escrever roteiro ele é de uma forma, se eu vou dirigir ele é de outra completamente diferente, se eu vou produzir ele é de outra, ou se eu vou fazer alguma coisa ligada a artes plásticas, sei lá, visuais, é outra também. Então, e a literatura também é uma outra forma. Mas eu gosto muito de colocar a mão na massa, assim, eu não acredito muito em iluminação, assim, eu vou esperar aqui a intuição me tomar como se fosse uma entidade. Eu não acredito muito nisso, não. Acredito em mão na massa, acredito em olhar as coisas em perspectiva, colocar o material na mesa, colocar as referências em lista. Se for trabalho com produção, entender como o projeto vai se dar, em quanto tempo, fazer um cronograma, para daí abrir todas as subpastas que vão vir desse cronograma e aí dar conta do processo criativo. Eu tô falando também da produção cultural, porque é sempre importante ressaltar que produção cultural para mim também é linguagem artística. Acredito que cada produtor é um produtor, cada produtor tem o seu processo de fazer, a sua forma de fazer, isso precisa muito ser valorizado, assim. A produção tem metodologia, a produção tem saber, tem processo, tem time, então tem tudo isso, assim. É um processo artístico como qualquer outro. Então é isso, Eriquita, beijoca. Bom, seguindo aqui com o nosso caderno de perguntas mais adulto que você já viu, porque só tem pergunta cabeluda, vou agora com a minha mana, Kita Pinheiro, aquela que agora é assessora de comunicação da Secretaria da Mulher da cidade do Rio de Janeiro e que por onde passa brilha. Fundadora da Bafos Periféricos também, Kita maravilhosa, uma mulher trans que me ensina todos os dias. Pergunta da Kita é, qual o seu olhar e sua contribuição para a vida das mulheres e toda a sua diversidade no seu cotidiano? Cara, eu acho que primeiro para falar do meu olhar sobre a vida das mulheres e a diversidade delas, eu preciso dizer que eu venho de uma família muito especial, assim. É uma família que é matriarcal por essência. Acho que todo mundo na minha família, homens e mulheres, gays e trans, aprenderam a partir de experiências de mulheres, né? O que essas
mulheres passaram, o que essas mulheres viveram, quais foram as escolhas que elas fizeram. O meu avô morreu muito cedo, então a minha avó sempre foi a matriarca da família mesmo, assim. Sempre foi uma mulher muito incrível, muito forte, que criou a gente, que deu conta de ajudar os filhos até velhos, na verdade, ajuda até hoje, ela é uma mãezona até hoje. Não satisfeita em criar grande parte dos netos, ela ainda toma conta do João, que é bisneto, que é uma criança, e ela gosta, e a vida dela é essa, tá ali, tá cuidando. Mas ao mesmo tempo a gente sempre aprendeu muito com a minha avó a ter um olhar muito empático com o mundo, né? Minha avó sempre acolheu pessoas da família e fora da família ali debaixo da asa dela. Às vezes até perdendo um pouco a linha e abraçando demais e, enfim, se deixando de lado por conta disso. Mas sempre foi uma mulher muito independente e que, sei lá, fez a gente enxergar o mundo de uma forma diferente do que eu percebia outras mulheres, amigas minhas, ou amigas da minha mãe, ou amigas da minha tia, percebiam o mundo, assim. Minha avó sempre deixou muito claro que a gente podia fazer o que a gente quisesse, sabe? Então eu tento, sei lá, exercitar esse olhar, sabe? Exercitar esse olhar no cotidiano mesmo, no dia a dia, como a minha avó ensinou pra gente, sabe? Nesse olhar empático, nesse lugar de abraçar, nesse lugar de acolher, nesse lugar de contar as minhas experiências quando cabe, quando não cabe também, ter esse papel de escuta, só escuta. E acho que é um pouco isso, assim, exercitar essa empatia, exercitar uma militância, digamos assim, cotidiana, né? Não uma militância a partir de um nome consolidado, seja ele qual for, sabe? Então, assim, acredito no feminismo para todas as mulheres e acredito no feminismo cotidiano, no feminismo que abraça a mulher da limpeza da minha empresa, sabe, que eu tô trabalhando, no feminismo que abraça as mulheres mais velhas, a minha avó, que abraça as mulheres mães, principalmente, porque tem uma porrada de feminismo que não abraça nem as mulheres mães. Então eu acredito nesse lugar de um acolhimento e de uma empatia com a vida das mulheres como um todo, sabe? É um pouco isso mesmo. Bom, a segunda pergunta da Kita eu acho que é pra me fazer chorar, porque ela pergunta: o que é o amor e reciprocidade pra você? Eu acho que é uma continuação da pergunta anterior, a partir da palavra empatia. Acho que amor e reciprocidade vem de empatia. Acho que essas duas palavras, junto com empatia, amor, reciprocidade igual empatia, elas versam sobre o que é a felicidade pro outro, o que é bom pro outro, mesmo que não seja o melhor pra você ou o que você queria que fosse, sabe? Acho que tá nesse lugar. E eu não tô falando só de relacionamento afetivo, no sentido de se relacionar com outra pessoa amorosamente, mas tô falando de relação entre irmão também, de relação entre pais e filhos. É isso. Acho que fala sobre individualidade também, né? Amar o outro é respeitar a individualidade do outro. É deixar o outro fazer as suas escolhas e tá junto, né? Não abandonar porque o outro fez uma escolha que não era, que você achava que era melhor. Acho que a gente precisa respeitar as escolhas do outro, mesmo que a gente tenha divergências sobre essas escolhas, mesmo que a gente ache que as escolhas podiam ser melhores e outras, mas respeitar e seguir dando a mão, assim, né? Até quanto a gente puder. Acho que amor é sobre isso. Vamos para a nossa última pergunta, mas não menos importante. Ela é um textinho e depois vem a pergunta, e foi feita pela Mariade Moraes, que é um presentão da vida, assim. Mariá, a gente se viu pouquíssimas vezes, mas a gente deu um match muito interessante em pensamento, visão de mundo, e a gente se corresponde até hoje, assim, nesses trâmites maternidade e vida profissional e vida espiritual, assim. A gente tem trocas muito legais, assim, amo muito essa mulher. E conheci Mariá na pré do filme Vende-se Essa Moto. Ela ia fazer o papel da Lidiane, que era a namorada do personagem principal. E acabou que, por coisas da vida, ela não fez, mas virou minha amiga. E parecia quase que era pra eu conhecer ela, assim. Foi só
Foi só isso e não foi só, né? Quando eu digo só, não foi só de pouco, mas foi só pra isso, assim. Só pra gente se encontrar nessa vida e eu agradeço muito esse encontro, assim. E Maria diz, vamos lá. Luana, queria que você compartilhasse comigo o que pensa sobre a militância nesse momento que estamos vivendo tão inflamado. O que podemos fazer para a gente se manter prestando atenção no que é importante? Tenho evitado militar, acho que a luta se perdeu no ego de todo mundo e não sinto vontade de fazer parte disso. E enquanto isso, os mais vulneráveis seguem morrendo. Onde será que a gente está errando? Te amo de amor mesmo. Esse te amo de amor mesmo é uma, enfim, coisas nossas. A gente sempre finaliza nossas conversas assim. Mas Mari e todo mundo que tá ouvindo, concordo plenamente com a Maria. A gente conversa um pouco sobre isso, assim, sobre essa questão da militância. Eu acho que é uma questão muito cara e muito frágil também nesse momento, né, falar disso. Acredito muito que a militância e várias delas foram muito importantes e são muito importantes em vários níveis para a luta de direitos. E aí, quando eu falo sobre direitos, é sobre os mais variados direitos, assim, o direito da mulher, o direito dos negros, o direito dos povos indígenas, o direito dos pobres, o direito dos LGBTQI+. Eu acho que as militâncias, elas são fundamentais para vários direitos. O problema é que eu acredito que nesse momento em que a gente está vivendo uma superexposição da vida, que a gente já estava vivendo, né, antes da pandemia e agora mais ainda, os egos realmente ficam muito inflamados. A militância, ela perdeu um pouco o sentido. E aí, assim, do lugar de onde eu olho, sempre, né, que eu respondo, obviamente. A militância perdeu o sentido de coletivo, sabe? A militância acaba que nesse momento, né, a palavra militância, ela acaba perdendo o seu sentido inicial, que eram lutas coletivas, né, militar por causas coletivas, né, e perde-se um pouco isso, né, perde-se por uma militância individual, e aí a gente vai para esse campo da lacração, sobre qual é a mulher que sabe falar melhor ou que tem mais direito de falar sobre as mulheres. Qual é o negro que sabe mais ou que tem mais direito de falar sobre os negros. Então é um pouco por aí, e aí não tem sentido, né, cara? O inimigo é outro. O inimigo não tá entre a gente, sabe? O 1% mais rico desse país, que tá ali com milhões e vivendo muito bem, obrigada, sem pagar nenhum imposto por essas fortunas, tá lá. E a militância se comendo, literalmente, assim. O Big Brother, né, essa edição do Big Brother, ela tá deixando isso muito escancarado, né? Mas eu acho que pra gente, e aí eu acredito que eu posso me colocar nesse bolo, assim, pra gente que lida com questões sociais, causas sociais, projetos sociais há muito tempo e que vem do lugar de onde eu venho, que é da Baixada, a gente já vê isso que está acontecendo no Big Brother há muito tempo. A gente já vê isso que está acontecendo no Big Brother quando a gente coloca agentes culturais ou sociais da Baixada Fluminense do lado de agentes culturais e sociais da capital do Rio. A gente já vê essa discrepância, né, egóica, que tá num lugar de preciso ter mais likes nas redes sociais e não de preciso garantir que na minha cidade tenha um simples edital onde a minha Secretaria de Cultura não roube para que esse edital chegue no meu projeto, sacou? Então é um pouco sobre isso, assim. Eu tentei dar aqui alguns exemplos, mas eu tô contigo, Mari. Eu acho que a gente tá errando quando a gente perde o princípio da coletividade. A gente tá errando quando a gente fica medindo quem é mais mulher, quando a gente fica medindo quem é mais preto, quando a gente fica medindo quem é mais qualquer coisa, assim, né? No campo das minorias majoritárias. Uma coisa que é importante de lembrar é que política, mesmo que você ache chato, é pra todo mundo. Então não adianta lacrar na rede social. O que muda é política.
sabe? O que muda é a gente, enquanto sociedade civil, se organizar para lutar e participar a partir dos conselhos das nossas cidades. Tem conselho de tudo, gente. Tem conselho de cultura, tem conselho de assistência social, tem conselho de tudo. Então, assim, vai ver aí o vereador que você votou na última eleição, o que ele tá fazendo, sabe? É um pouco esse o caminho. Acho que é isso que eu tinha pra dizer. Eu também te amo, de amor mesmo, viu? E esse é o meu episódio do podcast dedicado ao caderno de perguntas, essa nostalgia que a gente viveu ali na nossa adolescência, pra quem é da década de 80 como eu. Porque depois vieram as redes sociais e vocês não sabem fazer as coisas mais. Brincadeira, mas era uma gostosura responder todos aqueles cadernos com as perguntas mais capciosas da época. E esse meu caderno de perguntas teve a participação de mulheres das mais sagazes dessa metrópole, cara. Só pergunta bomba. Espero ter respondido à altura. Lembrando sempre que esse é o meu ponto de vista, as minhas perspectivas, e não tem nenhuma verdade absoluta por aqui, tá bem? Eu sigo acreditando que a troca de saberes é o melhor caminho sempre. Esse é o 5º episódio do Lua Vai Dizer. A identidade visual é do Renato Cafuso, a edição é da Josi Antunes e a coordenação geral é minha, dessa que vos fala, Luana Pinheiro. O Governo Federal, a Secretaria Especial da Cultura, a Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, a Secretaria Municipal de Cultura e a FENIG patrocinam esse podcast através da Lei Aldir Blanc Nova Iguaçu. Até! Vai ter que descer, baixar essa tua guarda. Nós quer o balatrem. Romeu faz pau, Porsche, bolso plus size. Energia fudida, não me cega, mó paz. Quem tá contigo, nobody. A minha tropa, my gari. O meu B.O. vira o trend, se tu cultiva sustente, eu sou sua ídola, me adore. As minhas amigas têm má índole, deu nós a matinal, me engole. São diferentes patentes, tu quer botar isso pra frente, eu vou te explanar no meu stories. Você maniflou, Anitta, você não tá preparado pra próxima, não. Bora que naquela vina, pretas da baixada que não tem padrão. Correr por cifrão, que o capitalismo pede. Correr na contramão, que a desigualdade impede. Mas sofrimento não me impede de bater meu rabetão no chão. Meu rabetão no chão. Mas sofrimento não me impede de bater meu rabetão no chão. Meu rabetão no chão. Mas sofrimento não me impede. Vinda de Belfor Roxo, nunca curti cara frouxo. Deixei muito olho roxo, era só pisar no calo. Recalque dava nojo, pouco peito, muito bojo. Pouco espaço, muita naja que mamãe deixou de ralo. Toda produzida, passei no espaço da lua. Cresci na subida do morro do céu azul. Noite é uma criança que tá gostoso demais. Ele lança brabo enquanto eu jogo bumbum. Baile tá Mac, baila na tech. Joga pra cima e a bunda que desce. Desce que desce, grana que cresce. As que não gosta é porque não conhece. Lavínia e Loura quer preta no topo. Invejosa falha e minha bunda só cresce. Poder pra favela é as preta no topo. Joga pra cima e a bunda que desce. Joga, joga, joga. Mas sofrimento não me impede de bater. Vai ter que descer. Deixa a guarda, vai. Deixa a guarda, tá no chão. Mas sofrimento não me impede de bater. Romeu faz pau, Porsche, bolso plus size. Meu rabetão no chão. Energia Mas fudida, não me sofrimento não me cega, impede mó de bater. paz. Meu rabetão no chão. Mó paz. Meu rabetão no chão. Mas sofrimento não me impede de bater meu rabetão no chão. Grana que cresce, acho que não gosta. Baixar, Meu rabetão no chão.